da Confederação Brasileira de Apicultura, José Aragão Soares. José Soares de Aragão Brito. Nosso presidente, ele também é presidente da Câmara Setorial do Mel, lá em Brasília, né? Onde muito tempo a gente participou como membro. Queria convidar aqui, se quiserem vir aqui para cima, ou se aqui ele achar mais à vontade, eu queria convidar, além do nosso presidente, José de Aragão, queria convidar também o presidente da nova Federação de Apicultura e Meliponicultura do Ceará, o nosso companheiro Juventino, que ele está aqui presente, né? E agora a gente tem essas cadeiras aqui em cima. Eu estou bem aqui, mas se você quiser, Aragão, aqui em cima fica bom para você, porque você tem que explicar alguma coisa, mostrar no gráfico, né? Então, para muitos aqui que são mais antigos, já devem conhecer o Aragão, né, de mais tempo. Os que são novos ainda não conhecem, que estão aqui começando. O Aragão, nordestino como a gente, né, ele é apicultor também, produtor de pólen, né, economista e é o nosso presidente da segunda gestão? Segunda gestão, segundo mandato da Confederação Brasileira de Apicultura. É o nosso gestor principal, né, aqui da apicultura. Então, eu peço a vocês aí que se aproximem, né? A gente deu um tempinho para... Eu sei que agora está diferente, ano passado foi lá em cima. E quando eu cheguei aqui, já voltei 2 vezes, a porta ali está fechada, ainda tem gente chegando. Então, a novidade para esse ano é que a FECAP, né, que já é uma entidade, é uma federação que já existe há 20 anos, ela estava em stand-by por motivos técnicos, e agora foi resgatada, né, atualizada, e o nosso presidente que está aqui, o Juventino, é uma pessoa apicultora lá do Aracati, vai convidar vocês também, para quem quiser se filiar, e eu acho que todas as associações devem se filiar a essa nova federação. Nós temos aí muitos projetos para o futuro, né, e todo mundo tem que andar alinhado. Então, pessoal, eu vou passar aqui a palavra rapidamente aqui para o Juventino e em seguida aqui para o nosso companheiro Aragão, que vai palestrar, vai mostrar a mensagem dele. Bom dia a todos. Meu nome é Juventino, como o nosso amigo Vinícius falou. Estou hoje presidente da FECAP, a Federação Cearense de Apicultores, há 20 anos com a sua fundação, e estou aqui convidando a todos a fazerem parte da FECAP. Temos vários projetos para 2022 e 2023. E para que vocês sejam contemplados, é imprescindível que vocês façam parte da FECAP. Nós estaremos aqui no espaço do Senar, filiando aos presidentes das associações que tenham interesse em crescer neste ano e no outro, porque nós temos que trabalhar a apicultura como profissão, não como aventura, certo? Então, não vou falar muito para não cansar, certo? Então, sejam bem-vindos e, após a palestra, venham conhecer aqui o nosso stand aqui no Senar. Viu? Bom dia a todos. A palavra, o Aragão. Bem, vamos dar início à palestra. Então, eu vou subir aqui, estão me sugerindo aqui que eu fique aqui em cima, fica melhor da apresentação. Ok, Sheila. Bom dia a todos. Como já fui apresentado aí, né, me chamo Aragão, presidente da Confederação Brasileira de Apicultura, cumprindo meu 2º mandato, então é o mandato que está terminando, então virá um outro presidente, né, a partir do mês de agosto, mas eu continuarei como cidadão, como apicultor que sou. Sou colega de vocês, então aqui diante de vocês está um apicultor, onde minha dedicação maior é produção de pólen. Eu sou do estado de Sergipe,
onde lá na faixa litorânea eu tenho meus apiários produzindo pólen. Então, alguns questionamentos ao término da fala sobre essa parte aí técnica, eu posso falar alguma coisa. Mas, a princípio, eu vou falar, a minha fala aqui hoje é voltada ao segmento apicultura, meliponicultura no Brasil. E aí está, né, para os senhores, a importância de sermos uma única organização e unida para sermos fortes. A CBA realizará a mudança em seu estatuto, inclusive uma delas é a mudança do nome da instituição CBA, Confederação Brasileira de Apicultura. Isso aí é uma coisa que eu quero deixar para vocês, o seguinte: presidente e diretoria não têm autonomia, isso é uma Assembleia Geral, então já está dentro de uma propositura, esta mudança para que passamos a ser a Confederação Brasileira de Criadores de Abelhas. Então, isso aqui eu já estou colocando para os senhores, uma coisa que possa vir a acontecer. É uma sugestão, e até porque é evolução das coisas. Também eu quero deixar com vocês aqui o site experimental, onde nós estamos nesses 8 ou 10 dias. Está sendo publicado o site onde vocês possam acessar as informações que digam respeito à Confederação Brasileira de Apicultura. Então, esse é um dos passos que nós já estamos implementando. Está aqui. Essa apresentação ela vai ficar disponível também. Quem não der para copiar, depois vocês têm acesso aqui, o pessoal da coordenação. Onde estamos, para onde queremos ir? Isso é uma ótima pergunta. Conversando agora há pouco com o Dr. Giovan, um dos grandes apicultor e integrante da FECAP, e aí, Vinícius, eu vou discordar de você, da sua fala, não se diz a nova FECAP. Não, é a FECAP. A Federação de Origem do Estado do Ceará se chama FECAP. Então, vamos acabar com essa história de nova. Nós somos a representante com legalidade representante do Estado do Ceará diante da Confederação Brasileira de Apicultura. Então, nesse caso aqui, conversando com o doutor Giovan, agora há pouco, falando dessa concepção nossa. E aí eu volto a dizer para vocês, como cidadão, como ser humano, num processo de produção, infelizmente, o que eu tenho vivenciado, não só aqui no Nordeste, mas em todo o Brasil, é que nós temos à disposição um segmento onde nos traz uma garantia de sustentabilidade, uma garantia de receita, uma garantia de renda, e nós não acordamos para isso. É uma das minhas pautas a nível de Brasília, nas discussões a nível de políticas públicas, para que a apicultura e meliponicultura seja inserido dentro de um plano de ação das políticas públicas. Estamos evoluindo, já estão recebendo essas informações, inclusive hoje já temos programas, então aqui no Nordeste, o Agro-Nordeste hoje, onde já tem um foco voltado para a apicultura, que é isso também, presidente Joventino, que temos que começar a explorar. Não é só o estado do Ceará, mas todos os estados do Nordeste, o programa está aí, para chamar, porque muitas das vezes as pessoas, os programas são feitos a nível federal, chegam nos e os estados que são, os gestores se acomodam. Então, vamos ter que provocar. E essa provocação vem das nossas organizações. Então, vamos ter que buscar lá a questão de infraestrutura, a questão de financiamento, que é outra coisa também, minha gente, que eu não consigo mais entender e querer pactuar. Chega essa história de pobrezinho, coitadinho. Eu sou nordestino igual a você, sertanejo, e conheço a realidade do dia a dia do nosso povo. O que eu falo aqui é com conhecimento de causa. Eu vivo a realidade. Eu não estou em gabinete pensando para estar adivinhando as coisas. Então, essa história de paternalismo barato, a CBA, ela não comunga mais com isso. Precisamos, sim, políticas públicas. Onde está aí? Financiamento. Tem que estar disponível para o apicultor. Agora, vamos ver a maneira que chega esse apicultor. Muitas das vezes é uma legislação que pede tanta garantia que você não tem acesso. E é uma das minhas lutas a nível de Brasília nesse sentido.
a garantia vai ser o próprio bem, que é a colmeia. Agora, as infraestruturas, que são despesas maiores, sim, aí nós vamos buscar as políticas públicas. Porque quando eu falo desse paternalismo barato, olha, no Brasil sem fome e sem miséria, foi distribuído no Nordeste do Brasil 35 mil colmeias. Eu rodo esse Nordeste, por isso que eu falo, eu procuro uma colmeia e não encontro. Veja que absurdo. Aí se fala em pobreza, se fala em miséria, com a riqueza nossa que nós temos à nossa disposição. Você veja como a natureza ela é bela, ela é perfeita. Por mais seca que exista no Nordeste brasileiro, mas eu tenho uma planta que me floresce, que me dá uma flor, que é a matéria-prima para a abelha. Onde está o juazeiro aí? Então, eu não vejo razão. Outra coisa também que eu não aguento mais, os colegas apicultores, Aragão, eu não tive produção por causa da seca. Aí eu também, meu jogo é aberto. Seca não, é preguiça mesmo. Porque é uma realidade nua e crua. Se eu dou ração à minha vaca, por que eu não dou? A abelha é um animal como outro qualquer, gente. Então, esta fala que eu quero ter com vocês, uma fala presencial, olho no olho, para conversar com vocês uma realidade. Nós temos uma entidade a nível nacional, nós temos uma entidade a nível estadual, onde a gente só quer se somar para trazer o bem para todos. Não tem nada de oportunismo, ok? Vamos lá, vamos em frente. Tem outra coisa aqui, ó. Trabalho desenvolvido pela Confederação Brasileira de Apicultura. A parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional, que vocês já devem ter ouvido, Rota do Mel. Aqui parece que já tem uma ação no estado do Ceará. E aí nós precisamos, presidente Joventino, já resgatar isso aqui para que você faça parte, que essas discussões nós já temos a nível federal e automaticamente, isso já foi uma provocação da CBA. Olha que coincidência, essa reunião a nível de Nordeste aconteceu aqui no Ceará, né, ainda era, na época, Ministério da Integração Nacional, nós provocamos o governo federal, esta ação mais presente nos estados. Então, a Rota do Mel foi uma provocação da Confederação Brasileira de Apicultura. Tem outro ponto aqui, né? E aí, no caso, diante dessa parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional, trabalhando Rota do Mel, nós já fizemos um diagnóstico da apicultura no Brasil. Outro ponto também, para chamar a atenção de vocês, nós criamos, né? Quando eu digo nós, é a entidade representativa, Confederação Brasileira de Apicultura. Esta gestão foi criada a Frente Parlamentar Mista de Deputados e Senadores, para a movimentação e aceleração da legislação e viabilização de recursos. É aquela história. Não adianta nós estarmos teimando, discutindo no dia a dia só questão de políticas públicas com gestores públicos. Nós temos que envolver a classe política. Nós temos que chamar a responsabilidade desses nossos representantes para que ele lá busque, nos defenda aquilo que nós precisamos. Então, diante disso, nós temos hoje uma frente parlamentar mista de deputados federais e senadores. Então, qualquer atribuição que diga respeito à parte de políticas públicas, a CBA ela chama o nosso presidente, que hoje é um deputado federal de Santa Catarina, que representa, né, vai se mudar a classe política daqui, né, no próximo ano já é uma nova gestão. Pode-se ver também, quem sabe, um representante do Nordeste dessa frente parlamentar. Vocês fiquem aí à vontade, são as articulações, né? Aquele também é interessante que é alguém que tenha uma afinidade, que tenha uma identidade com o segmento. Então, quanto a isso, nós temos assim uma boa relação com o deputado Darcy Matos, onde essas tratativas, ele não mede esforço, qualquer causa que precise levar para o plenário do Congresso Nacional. Então, hoje nós temos essa representação. Mexi foi demais. Eu acho que eu... Isso aqui. Outra coisa também, né? Eu, como presidente também da Confederação Brasileira de Apicultura, eu presido a Câmara Setorial do Mel Federal, que está dentro do Ministério da Agricultura.
E um dos pontos que nós avançamos lá, pelo menos de proposição, foi a criação, né? Nós criamos 2 grupos de trabalho. O grupo técnico dos agrotóxicos, que isso aí é um problema que vivenciamos o dia a dia. Eu até vou fazer uma menção aqui rapidamente. Assim que eu assumi a Confederação Brasileira de Apicultura, eu recebi um telefonema que a gestão anterior, o outro presidente, ele tinha formalizado uma associação. Associação essa junto com os representantes dos agrotóxicos, que no caso quem presidia na época era a Singenta. E eles ligaram para mim, queremos conversar, que temos uma parceria. Eu digo, olha, eu não tenho nenhum conhecimento. E assim, eu achava que era algum contato que tinha existido na gestão anterior. Quando eles chegaram, eu digo, olha, a sede da Confederação Brasileira de Apicultura, para os despachos, está em Aracaju. Deu o endereço, a parte administrativa. E aí eles desceram de São Paulo. Para minha surpresa, eles chegaram lá, já foi com o estatuto assinado pelo presidente anterior, onde tinha uma parceria da entidade Abelha, que você já deve ter ouvido, que é uma entidade ligada aos fornecedores fabricantes de agrotóxicos, e a Confederação Brasileira de Apicultura. Eu digo, olha, infelizmente, isso não existe. Eu estou presidente, não tenho poder de decisão, quem decide é a Assembleia. E aí, levei o caso para a Assembleia, isso aí foi feito o distrato imediatamente dessa consolidação. Mas, assim, eu nunca deixei de conversar com eles, porque é fundamental. Eu acho que não é por isso que nós vamos criar um rancor, nós vamos criar algo que você distancie. Eles são, né, uns segmentos que têm o outro lado da questão, Joventino, que é o produtor rural. E só para que vocês tenham ideia, se eu fosse agir pelo radicalismo, onde alguns colegas pedem, não, tem que ir por fronte, tem que bradar na mídia, que veneno, aquela história toda. Eu digo, olha, vamos ter calma, porque mais de 90% dos nossos apicultores não tem um palmo de terra. E se eu pegasse uma briga dessa a nível nacional, eu quero que o produtor rural vai dizer, olha, isso aqui faz parte da minha logística. Se eu combato as pragas, porque eu tenho produtividade, eu tenho maior receita. Então, cidadão, pegue suas comédias, abulete daqui. Veja que irresponsabilidade eu estava cometendo. Eu sei que eu tenho que ter moderação, mas por isso que nós conversamos constantemente, e é isso que eu proponho para o pessoal dos agrotóxicos. É só estar faltando uma comunicação, lógico, eu não sou a favor dos agrotóxicos, mas no mínimo uma comunicação entre o produtor rural e o apicultor naquele momento que ele vai aplicar. Porque tem uma outra coisa, o que eu digo os representantes das empresas de veneno. Nós não queremos um centavo, só queremos que vocês apliquem com essa informação. Pelo até o dinheiro, você veja que tem estado, né, que eles têm isenção total dos impostos. Os impostos federais já é 100%. Como os tributos estaduais é competente dos estados, são as negociações. Inclusive, o estado do Ceará é 100%. Então, aqui no estado do Ceará, as empresas de agrotóxicos têm 100% de isenção de tributos. E aí, onde vocês têm que chamar, meu amigo, aplica aqui, invista esse dinheiro na informação, cria essa vinculação entre o apicultor e o produtor rural. Então, são sugestões que eu deixo aqui para que as coisas comecem a evoluir e a gente não passe por esse transtorno. Porque quando acontece aquele impacto, perdi 200 colmeias, realmente veneno mata. Veneno não é coisa que se pode protelar. Agora, se existir uma comunicação, com certeza nós vamos amenizar muito essa mortandade de abelhas, existindo a comunicação. Porque é o que eu sempre tenho discutido com eles. O poder residual desses venenos não passa mais do que 3 horas. Se eu prender minhas abelhas de manhã, elas não morrerão, só vou soltar à tardinha. Então, acabou aquele poder residual, minhas abelhas continuam normais, eu continuo produzindo. Então, você vê que a coisa não é tão complicada para que a gente possa evoluir. Mas é uma questão aí, um trabalho também, presidente de federação, de estreitar e colocar as duas classes, federação aqui da agricultura, onde já tem essa parceria, sentar e para difundir essa informação da aplicação dos agrotóxicos. E a outra questão, a questão do mel falso. É um outro problema. O pessoal ainda acha pouco, o xarope ainda bota um favo de mel, né, doutor Giovanni? E aí, como é que a gente fica? Né? É impressionante. Então,
é o que eu tenho recomendado. Isso aqui nós já colocamos a nível federal, chama porque os órgãos eles vão saindo das competências. O Ministério da Agricultura diz que eu só posso agir se tiver um rótulo, mesmo que seja falso. Não tendo isso, aí tem que ser Anvisa, e assim vai. Eu, pelo menos no meu estado, lá no estado de Sergipe, doutor Giovanni, eu procurei o Ministério Público, Promotoria de Defesa do Consumidor, e levei o caso para lá. Realmente, é aí onde vai depender de cada um de nós aqui. Lá, pelo menos, tinha um cara que era escancarado, mel, era açúcar mesmo. Chamamos, o Ministério Público chamou, ele vende o açúcar dele agora, sem nenhuma menção a mel. Você vê que a coisa já muda de feição. Então, assim, o apicultor também tem que partilhar isso aqui. Se viu qualquer mel lá naquela prateleira irregular, ó, federação, temos aqui um caso aqui, se é um do município que você tiver, vocês levam lá para a promotoria e as coisas se resolvem. Podem ter certeza. Então, é uma maneira que eu faço sugestão para a gente combater essas falsificações. E aqui são os números aqui do IBGE, dentro de uma pesquisa feita pela nossa presidente da Comissão Técnica Científica da CBA, já dentro do programa da Rota do Mel. Olha, vocês vejam aqui as exportações de mel, né, brasileira. Em 2020, é a última informação que nós temos aqui, oficial do IBGE, nós chegamos a exportar 46 mil toneladas. Temos uma produção que se fala de 50 mil, 60 mil toneladas oficial. Você vê que praticamente o nosso mel, com essa pandemia, ele foi exportado. Conversando agora há pouco, um outro problema que nós temos é essa, eu não consigo entender a questão da nossa produtividade. Não é, a nível de Brasil, a média. Gente, 18 quilos de mel por colmeia. Não existe isso. Se nós dedicarmos mais um pouco, com certeza que nós dobraremos isso. Estamos deixando de ganhar dinheiro. Como é que eu tenho capacidade de produzir 50 quilos de mel por colmeia, eu vou estar produzindo 18? E aí cada caso vai diferenciando. Nós temos aqui o Nordeste, entendemos a questão da seca, mas se você ajustar, alinhar a sua criação, com certeza você terá aí mais de 30 quilos de mel. Agora, viver numa situação de 18 quilos, aí eu subo aqui para a região aqui norte lá, uma potencialidade daquela que você tem florado o ano todo, e ainda ouço lá colegas falar em 30 quilos. Mas eu tenho colegas com produtividade de 120 quilos. Então, esse realmente é profissional. Ele está sabendo que tem dinheiro e não pode perder, se está aqui na sua frente. Então, é uma questão que eu chamo a atenção dos colegas apicultores nesse sentido. Então, vocês estão vendo aqui a questão da exportação. Então, aqui, ó, durante aí, só falando sobre aquele gráfico que eu coloquei, do ano 2020, o Brasil exportou 45 mil toneladas, um volume 50,5 superior ao obtido no ano anterior. Então, nós tínhamos exportado em torno de 25, nós também exportamos 25, 26 mil toneladas, já em 2020 passamos quase 50 mil toneladas. Os principais exportadores mundiais. Você veja, nós estamos aqui, a China em primeiro lugar, a Ucrânia, a Argentina, o Vietnã, a Índia e o Brasil. Nós estamos aqui no 6º lugar em exportação de mel. Aqui são informações aqui da questão do IBGE 2020. E aqui vamos lá. As exportações, né, para onde é que vai nosso mel exportado? O grande importador do nosso mel é os Estados Unidos, gente. Então, praticamente, nossa produção vai toda para os Estados Unidos. Aí nós temos uma União Europeia ainda aguardando o mel. Então, e outra coisa que eu chamo a atenção. Nós não utilizamos 20, em torno, que nós utilizamos hoje aqui, em torno de 20% do nosso pasto apícola no Brasil. Gente, no dia que nós acordarmos, o cidadão brasileiro, aquele que não tem perspectiva de emprego, ele não tem perspectiva de trabalho, assim, pô, a apicultura surgiu na minha vida,
está aqui, uma fonte de renda digna, onde ele vai sobreviver, onde ele vai viver honestamente, e nós passaremos, com certeza, a um dos maiores produtores de mel do mundo. Do mundo. Hoje nós não utilizamos 20% do nosso pasto apícola e produzimos isso. Só um despertar para os senhores aí. Aqui a questão da nossa organização tem um lado ali, um equívoco das federações, né? São 19 federações, a menina ali equivocou-se, colocou 12, porque aqueles estados que não têm a federação é representado por uma associação, mas nós já estamos hoje em todo o Brasil. Então, mas onde tem associação, nós trabalhamos para que se organize as associações para que fundem sua federação. Isso aqui é um apanhado aqui, um custo de produção hoje em torno de 7,80, né? Aquela média que eu falei para vocês, 18 quilos comer a ano, e assim a gente vai vivenciando. Olha aqui o perfil da nossa apicultura. Aquilo que eu acabei de falar para os senhores. Praticamente, nossa apicultura é o pequeno. É o pequeno. Olha, 90%... Ó, até 50 colmeias, nós temos quase 50%. Até 50 colmeias. Aí você vai colocando 51 a 100, até 200, eu chego a 90%. Você vê que o nosso grande apicultor não chega, a partir de 200 colmeias, não chega a 10%. Você vê que a nossa atividade, ela ainda está voltada para o pequeno. E é isso que nós queremos, é a sustentabilidade, é trazendo uma opção de renda para que as pessoas vivam dignamente. Aqui são os dados da pesquisa, que foi a doutora Lídia Barreto, João Carlos Norde, né, e outro pessoal aqui, em 2021. Aqui um diagnóstico da criação. Aqui foi do diagnóstico da pesquisa não foi realizada. Então, a maior manifestação dessa pesquisa no Brasil, está ali, foi a Bahia, né, onde eles aplicaram e tiveram resposta. E a outra coisa também, a gente provoca a classe, mas o retorno ainda é muito pouco. Você veja, o Ceará, em termos de resposta aqui, deixa eu ver aqui dentro dessa pesquisa aqui, ó, muito pouco, em torno de 1,4%. Precisamos estar mais ativos para informar aquilo que nós temos na nossa atividade no Estado. Aqui, gente, fundamental que eu quero chamar a atenção de vocês. O que se está pedindo não é exigindo. Isso foi uma solicitação da Confederação Brasileira de Apicultura diante das políticas públicas a nível federal. Nós não somos vistos. E diante disso, comecei a provocar. Uma dessas provocações é o quê? É que nós façamos o nosso cadastro do nosso órgão de defesa sanitária. Aquele tempo, e eu tenho ouvido muita gente, mas eu vou me expor. Gente, se eu sou honesto, se eu sou digno, quero trabalhar, eu tenho que estar exposto. Sabe o que é que levou a isso aí? Porque a lei do RISPOA, lei federal da questão do mel no Brasil, ela ia entrar em vigor e você, para ter uma melgueira para centrifugar, você tinha que ter um entreposto. Nessa discussão, conseguimos desfazer isso. De antemão, eu digo, não, mas nós temos que criar uma vinculação. E essa vinculação, eu tenho 2 colmeias, eu tenho 5 colmeias, eu tenho 10 colmeias, eu tenho minha centrífuga, mas dignamente, em minha casa, eu tenho um espaço, eu vou centrifugar. Botei no balde e lacrei. Nós não estamos aqui para libertar sujeira e imundície. Para o cara espremer, fazer qualquer coisa, meu mel aqui deu. Não. Então, diante dessa discussão, dessa origem, nós temos que cadastrar o nosso apicultor.
E aí é onde entra o processo de rastreabilidade. Aí entra o entreposto que comprou o mel lá na base, ele sabe de quem comprou. E aí é responsabilidade. Então, eu conclamo os colegas apicultores, façam seu cadastro no órgão de defesa sanitária, porque nós, enquanto entidade, eu vou começar a exigir para cobrar isso. Porque nós não queremos estar comungando também com mel que ninguém sabe a origem, não tem nada disso. Queremos respaldar vocês, apicultores, com a origem do seu mel. Automaticamente, aquela empresa que o mel foi direcionado, que hoje está aqui as empresas, que futuramente pode ser uma cooperativa, uma entidade de vocês. Tudo está para ser construído, está para ser discutido. Então, eu conclamo os colegas apicultores, façam seu cadastro no órgão de defesa sanitária. Porque senão, aí vocês vão passar a ser fora da lei. E com certeza, eu estou do lado da lei. Aqui é mais uns dados aqui de informativo de estrutura, né? Que as pessoas têm aquela seu material próprio em casa, são coisas básicas aqui. Outro ponto também que chamamos a atenção aí é a questão do manejo. E aí está relacionado à rainha. Ouvimos muitas, né? Eu creio que tudo se evolui, tecnologia, genética, e nós também precisamos evoluir. E um dos pontos que nós vivenciamos dentro da questão de uma evolução de produtividade passa também por troca de rainha. Então, nós não temos ainda esse hábito, que é uma das coisas que a gente volta a insistir aos nossos técnicos, né, que propagam a tecnologia, para que a gente comece a trabalhar esse incentivo e mostrar por que você troca a sua rainha em função de uma produtividade. Então, nós somos ainda muito, muito deficientes, nossa apicultura, em termos de você fazer um manejo com a troca de rainha. A questão da alimentação já está existindo, porque é aquela história. Tivemos um ano aqui, doutor Giovanni, que foi 80% de abandono naquela seca de 3 anos atrás, não foi? 80% de abandono das colmeias por conta de fome. É aquela história. Quem espera para o tempo ruim, eu digo na minha terra que é o jumento, né? A abelha, qualquer fome, ela vai embora, mas se ela tiver comida, ela fica. Pelo menos de manutenção. São a questão dos venenos que a gente tem que começar a alinhar esse trabalho de comunicação entre o produtor e o apicultor. Infraestrutura de beneficiamento. Questão aqui de equipamentos, estruturas. O destino da nossa produção é isso, né? Comprador de mel aí está o maior, depois vem as cooperativas, né? O nosso destino de mel aqui no Brasil. E aqui a Rota do Mel, realizada 2021. O Ceará está aqui, Crateús. Tem alguém de Crateús aqui? Está acontecendo a Rota do Mel, é isso? Lá em Crateús? E aí nós vamos ter que aprofundar agora, Joventino, nessa outra parte aqui, para a gente dar uma amplitude geral no estado. Então, a Rota do Mel hoje no Brasil, Montes Claros, Crateús no Ceará, Mossoró, Rio Grande do Norte, Campo de Cima da Serra, Rio Grande do Sul, Linhares, Espírito Santo, Ibotirama, Bahia, Picos, no Piauí, Pampa Gaúcho, Rio Grande do Sul e no Pará. Então, essas já são as ações que já estão existindo da Rota do Mel a nível federal, já nos estados, trabalhando no desenvolvimento da apicultura. Olha, a questão da pandemia, pelo menos, tivemos uma evolução aí na venda, né, dos nossos produtos, principalmente da própolis. Mel também, né, foi uma demanda muito grande. Por um lado, a pandemia despertou este consumo aí maior. Isso aqui é um evento a nível internacional, coordenado pela nossa Comissão Técnica Científica, né, da CBA. Para onde queremos ir, né? Esse aqui é um dos pontos que eu tenho discutido muito, gente. Temos que profissionalizar. Nada de amadorismo, não temos nada que provar.
porque a realidade está aí. Preço do mel, excelente. Capacidade de produção, as informações hoje estão disponíveis. Então, ninguém pode falar que não tem uma informação sobre trabalhar a apicultura e a meliponicultura no seu estado. Então, só está faltando é o despertar do cidadão, do ser humano, dizer assim, eu tenho uma atividade que está próxima de mim e eu só depende de mim para que eu possa, né, ter minha receita. E outra, que eu chamo a atenção, 30 colmeias hoje, 30, não vai tomar meu tempo, que eu não possa fazer uma outra atividade. Eu sempre digo que essas 30 colmeias eu vou fazer uma terapia. Eu vou deixar um dia de sábado para que eu vou lá e faça a minha manutenção e dê meu acompanhamento. Dessas 30 colmeias hoje, eu vou trabalhar no mínimo. Então, eu tenho a semana toda para desenvolver outra atividade, fazendo os cálculos rápidos. No mínimo, eu teria 1 tonelada de mel no ano. Esta 1 tonelada de mel do ano, a preço de hoje, vou botar, não quero trabalhar lá em cima, não, vou botar R$13, mas já tem de 15 e 16. Me dá R$13.000. Gente, eu ganho um salário mínimo só fazendo terapia, dia de sábado, não precisa ir todo sábado, e eu não despertei. O que é que está acontecendo, gente? Não é possível um negócio desse. Vamos acordar para que a gente comece a dizer assim, ó, eu estou valorizando o meu suor dignamente. E vamos estar próximos um com o outro. Quando eu boto R$13.000, mas se eu tiver organizado, eu vou agregar meu valor do meu mel. Se eu já boto meu mel para uma merenda escolar. Eu estou colocando o básico. Vamos acordar, gente. É preciso estimular a sucessão, né, estarmos juntos e fortalecer nossa organização. Isso é um ponto, gente. Se nós não tivermos organizados e unidos, nós não vamos a lugar algum. Não adianta só querer falar, você tem, né, uma associação, você tem não, né, porque as pessoas se apoderam, não vou usar nem esse termo. Vocês fazem parte de uma associação, de uma federação, de uma confederação, de nome. Tem que ir lá discutir, cobrar seus direitos, também cumprir com suas obrigações. Tudo tem que estar sendo comungado para que todos participem. Parou aqui, é? O próximo. Aqui a colega na apresentação, nossa presidente, você desistiu da CBA, até eu digo, olha, não coloca no mais Aragão, vamos colocar isso aí, não teria nenhum problema. Né? A CBA não desistiu de você. Então, continuaremos firmes defendendo os nossos criadores de abelha e venha fortalecer sua organização. Isso é um princípio que a gente busca de fortalecimento, né? E do dia a dia. Quero dizer para os senhores que estou cumprindo meu segundo mandato, está terminando agora no próximo mês, virá um outro presidente, né, que é aquela história. Eu sempre digo, ninguém é insubstituível. Quando eu assumi a CBA, o cargo era vitalício. Foi a minha primeira provocação, doutor Giovão. Fiz uma assembleia que tem que se determinar um mandato, com no mínimo direito a mais outro mandato, e por isso eu acho que cada um tem sua missão aqui na Terra, e é isso que está encerrando meu mandato. Espero que tenha cumprido, né? Mas não é o cargo que vai me fazer estar presente nos eventos. Estarei presente como apicultor que sou, pode ter certeza, e junto defendendo a causa. E aí, obrigado a todos, e ficarei à disposição para os questionamentos. Presidente Aragão, você nos honrou com essa sua palestra, uma palestra muito boa, explicativa. E, como você falou, a sua missão vai somente agora até o próximo mês, não é isso? E vai ter uma nova eleição. A pessoa que o senhor indicar, nós provavelmente o Juventino vai estar votando nessa próxima mandato. Então,
A gente já se conhece de outras reuniões, né? Outros congressos e seminários. E o que a gente pode, o mínimo que a gente pode fazer é agradecer pelo apoio que o senhor sempre deu à apicultura aqui do Ceará e do Brasil, né? E eu peço que como o Gustavo ainda não chegou, a gente ia passar essas perguntas lá para o final, mas eu vou aproveitar o momento que o Gustavo ainda não está por aqui. O Gustavo está por aqui, não? Que vai ser o próximo palestrante. Então, vamos usar o tempo para as perguntas, certo? Apoio. Vocês têm microfone aqui para a pessoa? Tem uma pergunta para fazer aqui para o Aragão. Então, o senhor vem até aqui. A moça leva aqui o microfone, você faz a sua pergunta. Alguém mais tem pergunta aqui para fazer? Depois aqui você, né? Parabéns ao palestrante pelas excelentes informações. Me chamo João Gomes Assunção, sou engenheiro agrônomo da Emates. No semiárido nordestino, a cada 10 anos, nós temos 6 anos de seca e somente 4 anos de inverno. Mas, por isso, não acaba a agropecuária, não acaba a agricultura, nem a pecuária e nem a sobrevivência do sertanejo. Eu pergunto a vocês se não seria um momento oportuno esse PEC Nordeste, o 25º, para que nós pudéssemos iniciar uma pacificação entre os apicultores e os produtores de defensivos agrícolas. Porque a agropecuária precisa que tenha defensivos agrícolas e a vegetação, a floração, a sobrevivência das plantas também precisa da apicultura. Não seria o momento de tentarmos juntar essas forças? Só isso, obrigado. Que ótima pergunta, e foi isso que eu acabei de falar. Esse chamamento, presidente da FECAP e aí o presidente da Federação da Agricultura, é o momento de vocês sentarem para começarem a alinhar. E chamar também, né, os representantes das empresas de veneno. É importante que eles se façam presentes para também que eles invistam nessa informação. Porque o que eu sempre falo nas minhas andanças do Brasil, só está faltando comunicação. Só isso. Ah, é problema veneno? É. Agora, se você tiver uma comunicação, você vai amenizar isso quase 100%. O desdobramento da aplicação é uma outra coisa que se discuta depois, produtor, no primeiro momento, para que nós possamos evitarmos esta mortandade. É a comunicação. O senhor está coberto de razão. E aí nós temos que trabalhar urgente. O apicultor, e aí nossa representação aqui no Estado, com o representante dos produtores rurais, sentar e começar esse diálogo, sem nenhum problema. Sou eu, João. Pois não. Presidente Aragão, me chamo Jeovã Cavalcante, sou apicultor na região de Ocara e Barreira e proprietário de um pequeno entreposto, Cifado. Pois bem, eu gostei muito da sua palestra, presidente, mas me preocupa bastante, não só a mim, mas a maioria dos apicultores. Como o senhor sabe, os Estados Unidos são os maiores compradores do mel do Nordeste. 90% do mel do semiárido vai para as empresas do sul do país. Prodaps, Melbras, Supermel.
E essas empresas compram o mel do apicultor cearense. Eu não tenho conhecimento que nenhum apicultor aqui do Ceará tenha certificado de mel orgânico, apesar do mel cearense ser orgânico por natureza. Agora, eu não consigo compreender que essas empresas de fora, do sul do país, vendem esse mel, que é nosso, produzido do Ceará, eles compram esse mel convencional e vendem como orgânico. Eu queria que o senhor me explicasse isso, se fosse possível. Doutor Giovan, isso é uma pergunta que nos deixa assim, e eu tenho questionado bastante, né, quando me reúno com os grandes exportadores. Realmente, praticamente o nosso mel ele é exportado como mel orgânico. Essas diretrizes, que, né, é uma competência aí que, não, mas nós temos nossas certificadoras, nós temos isso e aquilo. O que eu vejo nesse sentido é o seguinte, seria uma maneira até de agregar mais alguma coisa, como você falou. Por natureza, o nosso mel já praticamente ele já é orgânico, sem tanta, né, coisa que você exige. Mas é uma coisa para que a gente possa, é aquele processo de organização. Eu visualizo o estado do Ceará como um estado onde pode trabalhar sua infraestrutura de comercialização. E aí é onde tem que vir a união de todos. Eu acredito, né, nessa concepção do ser humano acordar, para que nós não estejamos sempre dependentes, que os caras vêm, compram o mel, vão embora, que resultado tem? Então, é uma das coisas que eu tenho conversado aqui com o Vinícius, com o Joventino, que hoje à tarde vamos ter uma reunião, que é onde eu penso muito grande, principalmente aqui no estado do Ceará, para os apicultores. Por que não começarmos a pensar numa estrutura nossa, para que isso aí a gente comece também a agregar valor? É nesse sentido também que a CBA trabalha nesse ponto. Porque é aquela história, eu podia estar muito bem aqui, nada, os caras compram, não. Eu tenho esse outro lado de preocupação também da agregação, onde vem também a compra das políticas públicas. Quando eu digo um preço de 13, 14, já se pagam de 15 aqui hoje o preço, nessa faixa, né? 14. Mas eu podia muito bem, se eu for entrar para um consumo aí nas políticas públicas, praticamente eu dobro esse preço e eu estou agregando valor. Se a gente tem essa capacidade, por que eu vou estar esperando? Então, é momento de, com certeza, essa história que eu sempre digo, é um puxão de orelhazinha dos nossos pares, deixando de ganhar dinheiro. O dinheiro está aí na nossa frente, agora precisamos nos organizar. Eu queria agradecer, né, novamente, e o Aragão podia ficar aqui compondo com a gente. Chegou o horário do próximo palestrante e as perguntas ficam para a próxima. Tá bom, aí as outras que tiverem para aí fica para a próxima, certo? A próxima pergunta, a próxima palestra. Depois eu pedi para apoio. Leva aqui o microfone. Ali no meio, aquele rapaz de óculos. É a última pergunta aqui. Bom dia. Primeiro, Aragão, parabéns por a apresentação, muito bom, deixa a gente muito curioso. Eu sou administrador de empresas, meio agrônomo, porque parei a agronomia no 5º semestre, sou técnico agrícola, e depois, com 52 anos, voltei para o campo. Comprei uma fazenda, um lugar muito bonito, 275 hectares, e tenho muito interesse em apicultura. Acho muito interessante as suas colocações, quando você fala que com 30 colmeias você consegue produzir 1 tonelada de mel, isso daria 15 mil por ano, só que isso não paga metade de um trabalhador. Eu estou pensando a nível de profissionalização. Então, a minha pergunta é o seguinte: se eu quero profissionalizar, a partir de quantas colmeias eu consigo realmente dizer, eu vou comprar colmeia, vou fazer a coisa correta, para ter um mel certificado, ou pelo menos orgânico de verdade, porque certificação a gente sabe a burocracia que é, mas que eu possa contratar um profissional, pagar esse profissional, porque essa tonelada
não paga nem metade de um profissional por ano. Que a gente sabe que quando a gente coloca 15 mil, um funcionário custa 30 mil por ano, só com um salário mínimo com carteira assinada. Então, para que a gente possa pensar num lado profissional, a partir de quantas colmeias existe esse lado, não estou querendo tirar o brilho da história dos pequenos produtores, do cara que está trabalhando para ele mesmo, mas se a gente quer fazer algo maior, há viabilidade nisso? E a partir de onde? Vamos lá, vou ser prato. Quando eu falei naquela questão, era eu como cidadão, tenho uma outra atividade, vou fazer uma terapia. Então, esqueçamos a mão de obra, vai ser minha terapia daquela 8 dias, 15 dias, eu estou dando manutenção. Para a sua pergunta, eu vou te devolver. Quanto é que você deseja ter uma receita líquida por mês? Em cima disso aí, se você trabalha numa produtividade, eu estou colocando o mínimo, temos que sair daqueles 18 quilos. No mínimo, 30 quilos de mel por colmeia ano. Preço de mercado, você já viu aí, preço aí, para não estar dependendo de agregação básica, 14. Então, você como técnico agrícola, você como cabo de caneta, vai saber assim, eu quero ganhar 10 mil por mês. Então, faça a conta. Gostou da ideia? Aí é você que vai dizer. Quantidade de 30 quilos. O empregado pode ter certeza. Não precisa o empregado de 100 colmeias hoje, você tem uma pessoa, olhe lá que ainda vai sobrar tempo para ele desenvolver outras atividades. Então, aí você vai fazendo, quanto é que você vai ganhar, pode ter certeza que a rentabilidade virá. Agora, profissionalmente, não bote lá, esqueça que ela... Não, tem que ser profissional. Beleza? Obrigado aí, o outro palestrante chegou aí, vamos lá. Vamos. Só, Ju, entendo que a gente está estourado o tempo. Alô? Oi. Bom dia novamente, bom dia à caravana do Aracati, onde eu fiz parte do curso, com o nosso amigo aí, Clodoaldo. Quando eu escutei aqui no começo o nosso presidente de Aracati falando que há 2 anos, 3 anos, mais de 30 mil colmeias, e hoje não existe mais nada, esse é um ponto onde a FECAP, quando nós fizermos algum projeto, nós iremos fazer uma forma diferente. Serão distribuídas as associações que fazem parte da FECAP, mas as caixas não serão das associações. Essas terão que fazer quando a FECAP for fazer uma fiscalização. Porque não podemos pegar a gente que só vai para se aventurar, investe o dinheiro que foi ganho do governo. Eu não quero mais criar abelha. Aí eu acabo, vendo o equipamento, marginaliza a apicultura. Não. Se você quer sair, você devolve a associação e nós vamos passar para as outras associadas. No caso do Ceará, o Ceará tem um grande problema de seca. Mas nada inibe da gente fazer um pasto apícola. Certo? Não gasta muito, é só você fazer um projeto pequeno, como eu fiz na nossa área, certo? Tem várias plantas que aguentam no verão, que vai facilitar o nosso manuseio, em vez de nós darmos alimentos e gastar, elas podem viver sozinho. Então, tudo é o projeto, tudo é a organização. A FECAP vai estar aqui de portas abertas para receber a todos, para orientar e ajudar onde for possível, certo? Então, desde já, vamos amadurecer essa ideia, que a apicultura cearense tem o melhor produto, que é o mel, do Brasil e do mundo. Então, vamos trabalhar com profissionalismo. A aventura não dá mais tempo. Nós temos que produzir para ganhar, não para ser um complemento, tá certo? Então, bom dia a todos, vamos aproveitar o próximo orador, tá certo? E vamos ficar aqui até o final do dia. Um abraço a todos. Obrigado.